Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E, meus amigos, é o seguinte, os bastidores do futebol têm repercussões muito fortes acontecendo entre várias situações, envolvendo vários clubes. Tem de tudo, tá acontecendo de tudo nos bastidores do futebol essa semana. E tem uma matéria aqui do Lance que eles estão trazendo um pouquinho da situação lá do Botafogo. Botafogo, ele passa por um problema ali de gestão, né? Tá tendo ali meio que um cabo de guerra, um lado puxando pro seu. Você tem a Eagle versus John Textor, uma coisa que tá meio difícil de entender. A gente não sabe exatamente qual que é a autonomia de John Textor sobre a SAF do Botafogo. Isso cada vez é colocado em xeque. E no começo da semana, o John Textor vem com uma declaração de que o Botafogo não é o Vasco, não é a 777, fazendo uma referência ao rival carioca. Porém, de acordo com o que foi apurado no Lance, a situação do Botafogo ela não é tão estável assim. E na verdade esse cabo de guerra ele vai tensionando cada vez mais entre as diferentes partes. Olha só. O Botafogo Associativo vê sim uma aproximação com a Eagle. Ainda que Textor afirme que isso é impossível, por ser diretor do grupo, a gestão mantém contato com as duas partes. Do outro lado, Eagle e o Fundo Ares garantem que com John Textor, no curto prazo, o Botafogo tem tudo para ser um clube de difícil operação. Há inclusive dúvidas sobre o fechamento do orçamento da temporada de 2025, com as contas em dia. E muito disso com foco já no planejamento para 2026. As duas empresas conversaram com a liderança do Botafogo Social, em busca de uma nova via para tocar o projeto da SAF. Atrativo pelas conquistas recentes e sob os holofotes pelo crescimento e retorno ao protagonismo. De modo geral, John Textor, idolatrado em sua chegada no início de 2022, vê um outro momento. A aproximação do Botafogo Social com a Eagle e a Ares, que é outra empresa que está envolvida no meio disso. Olha só a confusão. Confirmada pela reportagem, contraria o discurso de um pacto eterno. Não há unanimidade de outrora, nem mesmo dentre aqueles que gerem o alvinegro em General Severiano. Na questão de General Severiano, que tem João Paulo Magalhães como presidente, o discurso é claro, brigar para proteger o Botafogo. Ainda que o mandatário pouco se pronuncie e a diretoria afirme que não há nada assinado para uma troca de gestão. Uma ala do social bate na tecla da saída do empresário. Ou seja, existe uma guerra política acontecendo lá dentro e tem uma ala de dentro do Botafogo que está defendendo, ó, vaza John Textor. A coisa já não está mais saindo conforme o que foi combinado lá atrás, lá em 2022. Nós estamos preferindo ficar nas mãos ali da Eagle e de seu aglomerado do que ficar nas suas mãos. Ah, mas o John Textor tem uma parte dentro da Eagle? Aí eu já não sei muito bem como que tá essa situação do John Textor com a Eagle. A gente sabe que tem uma relação ali, mas que acontece também uma ruptura entre essas partes. John Textor parece que tá dando linha da Eagle, né? A Eagle não quer mais ele lá, mas eles querem o comando do Botafogo. Olha a confusão disso, galera. Sério, nem lendo a matéria aqui, eu consigo entender o que tá rolando dentro do Botafogo. Esse é o problema. Ah, não, vamos tornar o clube SAF. Não, mas vamos fazer o seguinte. Vamos ter o clube SAF e o clube gestão tradicional, associativo. E aí? Até nesse cenário aqui existe a confusão. Às vezes a sensação que dá é que esse modelo misto, ele é pior do que você unificar. Ou vai ser tudo SAF ou continua tudo tradicional. Porque é aquele negócio, né? Cachorro que tem muito dono morre de fome. Parece que o Botafogo tá começando a querer morrer de fome esse ano. Meus amigos, vamos lá. Ó, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros da Tribo da Sorte. E é o seguinte, ó, vou falar pra vocês aqui, hein, já vou cantar a boa pra vocês. A Tribo da Sorte tá com o bolão da Quina acumulada em 28,5 milhões.
Dupla Sena, acumulada, em 16 milhões. Mega Sena, 21 milhões. Loto Fácil Final Zero, 6 milhões. Então você tem outras opções aqui, tá? Não é só essas não, tem outras opções também. Dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal, aqui na Tribo da Sorte, que além disso conta com uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Então, ó, é só você clicar no link fixado ou no QR Code que está aparecendo aqui, vai abrir um chat e você vai pedir lá pro pessoal, ó, quero o cupom lá do canal do Opina Porco. Eles vão gerar o cupom para você e vão te mandar, beleza? É isso daí, pessoal. É simples, prático, fácil e rápido dessa maneira. Você pode utilizar em qualquer produto e são parceiraços nossos de longa data, uma plataforma segura, intuitiva, muito divertida e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. Bem, vamos falar um pouquinho de polêmica, né? Essa semana, ontem, na verdade, na terça-feira, hoje é quarta, surgiu uma polêmica aí nas redes, né, nas mídias sociais. Só que assim, galera, eu acho que todo mundo tem direito da verdade. Doa quem doer. Certo? E eu vi algumas mídias sociais trazendo essa notícia de maneira incompleta. Quando a gente tem um assunto que acaba efervescendo no futebol, é natural alguns veículos da imprensa venderem isso para vocês, talvez omitindo alguns detalhes. Mas eu vou jogar a real aqui. O que acontece? Saiu a notícia de que a CBF estava escondendo os áudios do VAR, lá do jogo entre São Paulo e Palmeiras, que teve ali os equívocos, os erros de arbitragem do Ramon Abachaebel, né? E que teria tido um diálogo entre o VAR e o árbitro, e a CBF estava guardando isso a 7 chaves. Não tinha divulgado publicamente isso, apenas mostrado para os respectivos dirigentes de cada clube. Só que tem um detalhe em tudo isso. A CBF ela não divulgou porque ela precisa da autorização da FIFA para fazer isso. Isso porque existe um protocolo dentro da ferramenta que permite com que o VAR seja divulgado apenas quando existe a paralisação da partida para a análise direta do árbitro de campo. Ou seja, quando o árbitro de campo sai e vai até a cabine do VAR. Aí sim esse diálogo é permitido pela FIFA para ser reproduzido de forma integral e publicado. Então, não estou passando pano, não estou defendendo a CBF. Tem gente que acha que eu estou passando pano aqui. Não, não é isso. Mas a CBF ela precisa consultar primeiro a FIFA para ter essa liberação, porque isso é protocolar, gente. Isso é em qualquer lugar do mundo. Na Premier é assim, na La Liga é assim. É protocolo FIFA isso. Então a CBF vai recorrer à FIFA para que a FIFA permita a liberação desses áudios. E aí, com a liberação, a gente vai entender o que vai acontecer. A matéria, inclusive, aqui do GE. Isso não é o Opina Porco que está falando. Isso é o GE. Isso não é uma opinião minha. Nossa, o Neto tirou isso da cabeça dele. Não. Está no GE aqui. Eu acho que todo mundo tem direito de saber realmente como funciona o trâmite. E é interessante pra gente. Eu também não sabia que existia esse protocolo e que isso era ainda mais regulado pela FIFA. Mas é. Então, se é, a gente realmente precisa aguardar para tentar essa liberação, beleza? E pessoal, vamos pro assunto que... Ai, meu Deus, que deu o que falar semana passada e pelo visto vai continuar agora. É o seguinte, na noite de ontem, lá nas redes sociais da BTB Sports, eles trouxeram a informação de que a Libra estuda excluir o Flamengo da Liga. Então a Libra, em acordo comum a outros clubes, expulsaria o Flamengo dessa liga, né? E eu vou falar para vocês a minha opinião sobre isso. Eu acho que para o Flamengo, essa opção seria uma opção bastante viável. Por que eu falo isso? Porque, veja bem,
eu tenho um contrato com você. Nós celebramos um contrato. Aí eu olho e falo assim, ó, quer saber? Esse contrato aí não está bem especificado, não está bem redigido. Eu vou entrar na justiça contra esse contrato, porque eu não estou aceitando ele. Aí eu vou lá e entro na justiça. Aí você olha e fala assim, o seguinte, a gente vai te expulsar então. Eu olho e falo assim, pô, beleza, ótimo. Porque se fosse eu quebrar o contrato, eu teria que efetivamente, provavelmente, pagar uma multa. Deve haver uma multa, se algum clube decide hoje sair, quebrar o contrato. Agora, a partir do momento que você está me expulsando, não tem multa nenhuma. Então, isso é uma vantagem para mim. Aí, pelo menos no sentido financeiro imediato, se mostra como uma vantagem. Outro ponto também importante é que com isso o Flamengo talvez conseguiria barganhar uma vaga lá na LFU. Por que que eu falo isso? Por que que eu tô falando isso? Porque olha só, Corinthians terá a maior arrecadação de TV do Brasil, diz o CEO da LFU. Clube Paulista ultrapassará o Flamengo pela primeira vez na história, depois de deixar a Libra e aderir ao outro bloco. O que o Corinthians fez, o movimento que o Corinthians fez de saída da Libra, permitiu com que o Corinthians barganhasse valores melhores na LFU. A LFU, precisando de uma equipe com expressão de audiência, falou assim, venha pra cá, Corinthians. E no fim o Corinthians parece que vai se dar muito bem lá. O Flamengo ficou na Libra, né? E isso acabou tendo consequências que, no ponto de vista da gestão do Flamengo e de seus torcedores, não são nada benéficas ao clube. Então isso seria a oportunidade de repente, o Flamengo barganhar uma vaga na LFU também, por valores ali talvez iguais ao do Corinthians, que pelo menos não ficaria atrás. E outra coisa também, o Flamengo poderia vender esses direitos de forma autônoma. Eu não sei o quão viável isso seria, mas poderia acontecer, o Flamengo ser dono do próprio direito e negociá-los com plataformas de streams, enfim, os Cazé TV, poderia diluir e distribuir isso e talvez fazer uma arrecadação até maior. E aí teve uma reunião lá na sede do Flamengo. E cara, nessa reunião, o BAP, ele falou sobre alguns detalhes ali referente à Libra e ele fritou a Leila Pereira de todas as formas possíveis. O presidente do Flamengo não poupou críticas a presidente do Palmeiras, óbvio aqui, críticas ponderadas, sem baixar nível, sem ridicularizar a torcida do Palmeiras, como eu achei que foi até de mau tom o que a Leila fez com os torcedores do Flamengo, aquela brincadeira lá de terra, como que é? Terra flamista, uma coisa assim. Eu achei aqui dali de super mau tom para uma dirigente de futebol, eu acho que o dirigente tem que se colocar no lugar dele, mas assim, o BAP, num tom educado, num tom que um gestor tem que ter, fritou a Leila. Real é essa. Olha só, vamos ver lá. Matéria aqui da coluna do Fla. Existe uma agenda muito clara, falando sobre a Leila. Estamos falando desse problema da Libra. E a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Falando sobre o empréstimo, cara, esse negócio do empréstimo foi o calcanhar de Aquiles da Leila. Foi o calcanhar de Aquiles da Leila. Tu tem que tomar muito cuidado com os movimentos que você faz hoje no futebol. Porque isso pode expor você de maneira desnecessária e gerar um desgaste. Vamos lá. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira? Algum banco pede como garantia as ações do seu negócio que não vai bem? Ou de bens reais? Fez essa pergunta retórica o presidente do Flamengo. Quem pede 19% das ações da SAF se não puder ser pago? A última vez que aconteceu isso no Brasil, os irmãos Menin compraram o Atlético Mineiro. Cresceram uma dívida, executaram, então acho estranho esse tipo de coisa. Isso que deveria ser questionado. Existe uma agenda, mas qual é a agenda? O tempo vai dizer. Eu posso dizer para você, BAP, qual que é a agenda. A agenda é que no futuro a ideia da Leila é fazer o mesmo projeto que Nobre iniciou no Palmeiras e Leila veio depois. A intenção dela é fazer isso. Pedrinho inicia no Vasco e ela vem depois. Só que um pouco diferente dessa vez. Porque do Palmeiras a Leila não é dona. O Palmeiras não é uma SAF, o Vasco tem a SAF.
Então a Leila pode ser dona. Fortalecer base, vender jogadores para o exterior, fazer dinheiro, comprar jogadores a 3, 4 milhões, vender a 30 milhões. Pô, olha esse lucro, irmão. Negocião. Negocião. Ela já tem o know-how. Então, o Palmeiras está sendo uma escola para ela depois pegar e fazer isso no Vasco. É essa que é a agenda, tá? Se alguém conhecer o presidente do Flamengo, manda esse trechinho aqui para ele. Essa é a agenda da Leila. E aí, ó, ele falou sobre a Libra, sobre as chances do Flamengo sair da Libra. Paralelamente a essas notícias que apareceram nas mídias sociais da Libra colocar o Flamengo para fora. Olha só o que ele falou, 0 chance do Flamengo sair da Libra. Foi o BAP que falou isso, matéria coluna do Fla. O Flamengo vai ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com a Libra. E eles vão ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com o Flamengo. Ponto. É feio até aqui a matéria. A matéria não tem mais detalhes, mas eu acho que o que tem aqui já é suficiente para a gente entender que o Flamengo segue na Libra. Ah, Neto, a Libra ela pode expulsar o Flamengo? Como estava dizendo? Cara, eu acho que para a Libra expulsar o Flamengo, a Libra tem que quebrar o contrato com o Flamengo. Quebra de contrato, existe provavelmente indenização, alguma multa pela quebra. Acho que é comum as duas partes a questão da multa, de quem quebrar. Então, acredito que a Libra vai acabar recuando. O que eu falei na semana passada para vocês? Que a Libra ia recuar. Então, acho que a Libra vai recuar em tudo isso. Neto, essa frase do BAP não é uma demonstração também de recuo por parte do Flamengo? Pode ser. Pode ser, né? A gente precisa entender, pessoal, judicialmente, o que isso vai falar para nós. Porque, assim, a visão que a gente tem de fora, ela é uma visão muito superficial da situação. Nós não temos ali o contrato em mãos, não temos ali a abordagem jurídica de tudo isso. Então, a gente vai precisar descobrir, né? Onde tudo isso vai parar. Sendo muito sincero, eu acho que a Libra deveria entrar em um acordo com o Flamengo, junto com os outros clubes, claro, e chegar em um senso comum que seja bom para todo mundo. Por quê? A audiência que o Flamengo traz, ela também é uma audiência que vai ter a sua relevância. A LFU, com o contrato do Corinthians, trazendo o Corinthians para a LFU, o CEO da LFU falou que isso vai aumentar até o montante financeiro recebido por outros clubes. E na Libra isso pode acontecer também, se o Flamengo estiver lá. O que tem que chegar é um acordo. Se eu fosse a Libra, galera, eu chegaria a um acordo com o Flamengo. Eu tô falando de business aqui. Eu não tô falando de rivalidade de campo de futebol. Eu tô falando de negócios, tá? Por exemplo, seria muito bom pro futebol brasileiro como um todo, tá muito aquecido isso agora, eu sei, mas seria muito bom se a gestão do Flamengo e do Palmeiras se conversassem melhor. Porque hoje as duas equipes que dentro do futebol brasileiro, eles têm um fair play. E digamos assim que eles têm credibilidade no mercado para fazer movimentações desse cunho, de negócio, de venda de direitos, de fortalecimento da imagem e da venda do produto futebol aqui no Brasil. Então, na minha opinião, seria muito benéfico os dois se unirem. O Paparazzo até falou isso para mim, pelo telefone. Aí, Neto, seria muito benéfico o Palmeiras e o Flamengo se unirem nessa causa aqui. Tá? E aí, gente, não é questão de o Flamengo se acha o maioral do futebol e vocês vão ceder
Não é questão do ceder, é questão da gente chegar no melhor número, no melhor valor que todo mundo acha justo, sabe assim? Sabe aquela negociação que, ó, cara, eu tô vendendo por milão. Não, faz 800. Ah, pô, não, 800 não, cara, 800 é difícil pra mim. 850. Ah, 850, não sei. Vamos fazer o seguinte, 875 a gente fecha. Ah, beleza, então. Eu acho que esse seria a melhor opção, o melhor dos mundos. Tá bom? Mas agora, com as declarações da Leila, talvez isso até prejudique o movimento da Libra de tentar algum tipo de acordo ou de negociação, mas do jeito que tá, eu acho que se a Libra colocar ali uma negociação melhor na mesa, o Flamengo ele também vai aceitar. O próprio presidente falou que não sai da Libra. Se quiserem evoluir o nosso futebol, pessoal, tem que ser na conversa. Tá? A gente vai ter que esquecer um pouquinho lá do campo, né? De tudo que está aquecido nos bastidores da arbitragem e vamos ter que discutir ali como cavalheiros. É por isso que eu falo que as críticas, os pronunciamentos, têm que ser institucionais e de bom tom. Não deve haver exageros de caráter aí pessoal ou... enfim. Beleza? Coloca nas opiniões aí, já desejo uma boa quarta-feira para todo mundo. Valeu, falou, até mais.